Por último, mas não menos importante e com muito amor no coração, Lúcia, troca aqui pra mim. Troca. Eu queria já chamando aqui a Tâmara Bahia, né? E a gente, né, fica aqui com Bahia no nome, né? Já todo com calor no coração. Mas a Tâmara é mãe do Gabriel, da Manu. Ela é apaixonada por leitura, por criança e por todo o universo da primeira infância. Ela é uma fonoaudióloga há 27 anos. Tâmara foi responsável pelo diagnóstico do meu filho, Tomás, porque não sei se vocês sabem, mas eu também sou mãe atípica, apesar de ter ficado quietinha aqui. Uma mulher incrível, uma mulher pro futuro que está apoiando aqui a gente desde o primeiro encontro, e mulheres aqui já tem quase 3 anos, 2 anos e meio. Voa, né? E a Tâmara vai contar um pouco da jornada dela e falar um pouco sobre comunicação e autoexpressão, a voz das mães atípicas. Então, a gente fecha o nosso dia de hoje com essa entrega aqui da Tâmara. Tá, mais uma vez, muito obrigada. E a hora que você quiser que eu coloque o vídeo, você fala. Já tá ali tá preparado, tá bom? Oi, bom dia, gente. Mais uma vez eu participando aqui com elas, eu estou muito feliz, grata pelo convite. A Rê me lançou esse desafio, porque é um desafio para mim. Sou fonoaudióloga e o meu estudo é a comunicação, né? O meu objeto de estudo da fonoaudiologia é comunicação, é fala, é linguagem, tudo que envolve a comunicação. Mas hoje, em específico, eu tive que voltar... Ops! Então, eu fui revisitar, olhar toda a minha trajetória como fonoaudióloga, né? E o impacto da minha profissão, né, nessas famílias atípicas, com mães atípicas. Porque chega a criança para mim, né, a criança, o adolescente, mas no geral as crianças, com um entrave. Eu não consigo, o meu filho não consegue se comunicar, né? E se o filho não consegue se comunicar e a mãe também não compreende como essa comunicação desse filho que é diferente, né? A gente tem 2, 3 e é um diferente do outro, mas quando se fala de uma criança atípica com as suas particularidades, a gente precisa ter uma escuta muito mais ampla, né? Para chegar nessa comunicação e que ela seja efetiva e que essa criança evolua e essa mãe também consiga se expressar também, inclusive levar a fala do filho também para fora, né? Porque é uma preocupação muito maior. A gente recebe uma criança que não está falando, que não está conseguindo se expressar. Quando é uma criança típica, a gente sabe que aquilo lá é passageiro, né? E que a gente vai ajudar essa mãe. Vai tocando. Vou tocando. Vai tocando. Vou tocando. A gente vai ajudar essa mãe e ele vai conseguir, enfim. Quando a gente está falando de uma criança atípica, com dificuldades na comunicação, em linguagem, fala, que a comunicação não é só fala, né? Ela envolve muito mais, a fala ela é produto. Então, para a gente começar a falar e ter interesse em falar, em comunicar algo, tem muitas habilidades preditoras e que a gente tem que estar atento a isso, né? Então, a gente tem que capacitar essa mãe, essa família e a criança em si, para que ela consiga fazer isso acontecer, ela consiga ser compreendida ou compreender uma informação, né? E o que a gente se depara, né? Eu, lembrando, quando você consegue fazer com que essa criança tenha essa comunicação com a mãe em especial, por que a gente fala sempre da mãe? Começa desde a barriga, né? Então, a primeira comunicação é com a mãe mesmo, né? A criança ela já consegue perceber a entonação, ela já consegue identificar essa mãe. A voz da mãe já é conhecida desde o ventre, né? A partir dos 6 meses, a criança já tem o sistema auditivo dela já está preparado dentro do ventre. Então, falar com a criança, cantar, tudo isso é válido na gestação, você já vai preparando esse vínculo, tá? Voltando aqui. É aqui esse slide? Isso, podemos ficar aqui, a partir daqui. Então, quando chega a criança, eu não posso olhar só para essa criança. Eu preciso ver essa mãe, entender essa mãe. Porque, no geral ainda, por incrível que pareça, é a mãe que percebe. A mãe que percebe que tem alguma coisa errada, né? Algo não está funcionando como deveria, né? E eu recebo ainda mães. Os pais é eventual.
ainda é eventual. Houve uma mudança de uns anos para cá, há 27 anos eu sou fonoaudióloga clínica, e há muitos anos atrás, logo no começo, era só mãe, né? O pai, eu já cheguei a tratar crianças assim por muito tempo e nunca conheci o pai, né? Isso é uma realidade triste, mas é verdade. Mas de um tempo para cá, houve uma mudança. Alguns pais apareceram, né? Surgiram, levam os filhos. Mas ainda assim, o pai, ele é como falou minha amiga Lea Cátia, é um Uber. Ele leva. Mas se eu tiver que falar sobre atendimento, sobre o horário, sobre pagamento, sobre as atividades que precisam ser feitas em casa, eu tenho que falar com a mãe, né? Então, o meu vínculo com a mãe precisa ser muito bem estabelecido, né? O que eu tenho feito de um tempo para cá? A pandemia trouxe uma coisa muito boa na fonoaudiologia, na minha profissão, né? O que era inviável, que ninguém pensava em terapia online, para mim, era uma coisa inviável. Nós fomos capacitadas para atender online. É claro que o meu público, a maioria são de crianças neurodivergentes e com muita dificuldade em se manter numa tela, enfim. Mas a gente foi capacitada para atender. Então, tem muita coisa dentro da fonoaudiologia, muitos diagnósticos de fala, e que a gente consegue fazer isso online. Mas as minhas crianças, não. As minhas, eu preciso muito da mãe junto, capacitar essa mãe para ela tentar produzir em casa, quando não há condição de ir até a clínica. Então, isso foi uma coisa que nos ajudou muito. A nossa comunicação também melhorou de fono. Então, o que eu tenho feito hoje? A mãe não pode levar, porque também as mães estão trabalhando mais. E que bom, né? Elas trabalham mais, com toda a culpa, porque todas elas têm, porque está se ausentando, mas aí a gente leva a leveza para falar, não, está tudo certo, vai lá. Né? Eu tenho experiência como mãe, na época em que eu tive o meu primeiro filho, eu quase não tive leite, eu não conseguia amamentar, né? Foi 1 mês e meio só, e eu falei para o pediatra, puxa, mas eu estou tão chateada, eu queria amamentar, né? E ele foi maravilhoso, e foi um homem falar para mim, olha, a realidade é diferente do ideal, então você vai fazer aquilo que é real. É isso que eu falo, essa frase dele, para mim, né, foi maravilhosa, porque ele falou, vamos fazer o possível, né? Você vai amamentar até quando der, quando não der, vamos para a fórmula, e foi o que seguiu e está tudo bem. E eu falo isso para as mães, né? Se acalma, vai dar tudo certo. Estamos aqui para isso, conta comigo. Então, eu faço vídeos da sessão, mostro o que é trabalhado, eu descrevo quais são as habilidades que eu ali estava pensando em trabalhar. Às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. Muito errado. E está gravado. E eu vou mandar assim mesmo. Olha, foi desse jeito. Hoje eu não consegui. Quando eu consigo fazer um manejo em que seja muito produtivo para essa mãe, eu passo para a mãe, olha, chegou assim, totalmente desregulado, não queria entrar, um chororô, fez maior show com a avó, porque a avó leva, ou o pai. Mas, olha, desse jeito eu consegui fazer a criança engajar, enfim. Mas, o que a gente percebe? A mãe, ela só acumulou muito mais coisas, né? Não, realmente não existe diferença entre a mãe de filhos típicos e atípicos, não existe. A preocupação é a mesma, né? As mesmas. A gente tem situações diferentes, mas nós nos preocupamos igualmente, né? Mas eu percebo que falta mesmo, realmente, aquela rede de apoio. Eu atendo muitas mães que não têm os companheiros, né? E muitas são de comunidade, né? De um público que não tem muita condição, né? Que não dá para fazer terapia, né? Que não tem como contar com uma mãe, com um pai, com um marido, né? Tem mães que chegam cansadas já de outras experiências que não foram bem acolhidas, exatamente isso. E a gente está falando isso de profissionais que muitas vezes não têm esse olhar acolhedor para a mãe, né? Quantas vezes eu cheguei em escola
porque a gente precisa ter esse contato com a escola para capacitar também a escola a lidar com aquela criança que tem um funcionamento cerebral diferente. Então, você não vai fazer do mesmo jeito que você faz com o outro amiguinho, né? Você vai ter que ter uma outra conduta. Se ele precisa de um tempo para poder relaxar, deixa esse tempo para ele relaxar. Ele vai ali relaxar, né? Se ele precisa de um tempo para respirar fundo, para tomar uma água, deixa ele ir, né? São esses combinados, né? Se ele precisa de previsibilidade, coloca. O que a gente vai fazer hoje? Eu faço isso na minha sessão, porque essa é a minha linguagem com eles. Olha, tem lá as imagens. Aqui, olha, vai começar com isso, a gente vai para aquilo, dá segurança para a criança, ela fica regulada e todo mundo fica feliz, né? E aí, falando das mães, porque se eu estiver sendo... Eu disperso, tá? Eu vou falando, eu vou indo, mas vão me perguntando qualquer coisa. Você avisa. Aqui? Aqui, vamos lá. Sentimento de impotência. Chego chorando, porque eu já fiz de tudo, eu não consigo fazer, não dá certo comigo, né? Não dá. Por que aqui, Tâmara? Aí eu falo, vem assistir a sessão. Vamos conversar, vamos tentar fazer isso juntas. Se eu não sei, porque muita coisa eu não sei, a gente vai envelhecendo, né? Eu estou com 51 anos e estou no climatério. A Samantha falou e está difícil para mim, a minha memória também não é a mesma. Vem aqui comigo, a gente vai sentar, a gente vai tentar fazer o melhor. Se eu não sei, eu vou buscar. Vamos procurar informação, porque tem boa informação. A gente só precisa fazer essa boa informação circular, né? Aqui, a culpa. Todas elas com muita culpa. Ou se estão trabalhando e não conseguem acompanhá-los na sessão, ou se o que acontece, deixaram de trabalhar, mas estão em casa e mesmo assim não está funcionando, ele não está fazendo como deveria. Então, a terapia fonoaudiológica, ela é para ajudar essa família, ajudar essa criança a conseguir se expressar, conseguir compreender, conseguir passar o que precisa para o outro. Inclusive, arrumar uma função, porque não é falar, porque falar todo mundo pode falar e não comunicar absolutamente nada, né? Então, tem que ter coerência, eu tenho que saber como eu vou agir em tal ambiente. Então, se você atua com essa criança, isso é a beleza da minha profissão, que eu sou apaixonada. É você ir trabalhando com essa criança, essa linguagem, para ela entender que em ambientes diferentes eu me porto diferente. Eu não posso gritar em tal ambiente. Isso é um tempo, são técnicas aplicadas, né? Mas que ela vai compreendendo. Eu estava conversando com a minha colega, que é a dentista, e preocupada com uma paciente minha com dor de dente. Ela é autista. E ela anda muito desregulada, ela está num momento bem difícil dela, né? E eu falei, como é que foi, né? Ela soube me dizer onde estava doendo, que dente que era, ela ficou bem. Isso, para mim, é uma vitória, né? Uma vitória minha, dela, da família, de todos nós, que contribuímos a isso, né? Porque se ela não consegue se regular, não consegue dizer onde eu estou, comunicar o que ela está sentindo, você imagina a situação que é dentro de um consultório. A gente atende crianças e é o tempo todo. Às vezes você escuta, chegou o fulano, eu já sei que ele chegou, né? Então, a gente já sabe a hora que chega cada um para poder estar lá na hora, porque sabe que aquele não pode esperar, não consegue esperar, né? Tudo isso, a terapia e a comunicação, ela vai começar desde a sala de espera. Mas voltando muito para essas mães, o que eu percebi? Tanta coisa que elas deixam de fazer, né? E a minha empatia total a elas, eu aprendo muito com essas mães, muito, né? E eu não aprendi na faculdade, não foi na faculdade, eu aprendi ali, atendendo, né? Como cada uma tem uma bagagem e como cada uma delas é rica e que a gente pode contribuir com a nossa profissão, né? Mas muito mais ainda, a gente sendo mãe também junto com elas, tendo esse olhar. Porque a fono vai falar de um jeito, né?
Eu sou nordestina também, falo bastante, entendeu? E assim, o problema dela é meu também, eu sou meio entrona e tal. Então, a gente vai tentando resolver. Peraí, olha, você me falou isso, aquela mãe, acho que pode te ajudar. Você não quer bater um papo com ela? Ela passou pela mesma situação que você. Vai lá, fala com ela, né? Acabou de ter um diagnóstico. Ah, não, peraí, calma. Porque eu falar, eu sou a fono, né? Eu não tenho um filho atípico. Então, eu falo, olha, peraí que eu vou falar com fulana, ela vai conseguir conversar. Conversa com ela, dá tudo certo. E claro, tudo certo assim, né? Vai entendendo, porque aquele que já passou, que já está no outro processo, ele vai acalmar. Porque eu já pedi para pai também, e esse pai foi maravilhoso. É raro, mas esse pai foi maravilhoso. Mas as mães, no geral, elas se complementam, né? É aquela história assim, eu não vou falar do meu filho, mas quando você vira, o meu também, olha, a mesma coisa. Entendeu? Olha, mas o que você fez? Como foi que você fez? É isso. O que eu pensei para as minhas mães, né? Para o meu público lá da clínica integrada, lá em Pirituba, né? Mas que isso não impede que se amplie, até porque não é nenhuma novidade, muitos serviços já têm esse tipo de trabalho, mas era um incômodo meu e de uma psicóloga que atende lá na clínica, e que desistiu de ficar junto nesse projeto, porque ela está nessa fase difícil, ela não consegue abraçar mais nada. Ela falou, Tâmara, não vou conseguir junto com você. Eu falei, não tem problema, amiga, eu vou. Vamos abrir esse projeto, que é um projeto que eu quero que essas mães se encontrem. A gente tem um espaço, a clínica tem um espaço muito bom, um espaço onde elas podem conversar, onde a gente pode ter temas específicos, elas podem se ajudar, se conhecer, né? E por quê? Porque nada melhor do que uma outra mãe. Então, essa comunicação de uma mãe com a outra mãe é essencial, né? Eu estarei lá não como fono, eu vou estar lá como uma mãe também, que vou aprender muito, né? Que vou poder passar para outras mães que não puderem no momento estar naquele lugar. Eu vou me capacitando cada vez mais. Então, o aprendizado é muito mais meu, né? Muito mais meu. E eu fico feliz de ter tido esse insight, que com certeza não veio esse insight sozinho, veio disso aqui, ó, dessa reunião. A gente tem um olhar para as mães, onde elas precisam ter um lugar para desabafar, para conversar, para entender, para trocar receita, para sair de casa, né, sem os filhos, porque eu já falei, esse projeto não vai ter criança, gente, não é para trazer. Não dá para fazer online? Não. Sabe por quê? Online vai estar em casa. Vai estar em casa, vai ter criança gritando, vai ter criança perguntando. É para vir aqui. Vocês vão ter que vir até aqui para a gente conversar. A gente vai pensar numa melhor data, no melhor horário. Tudo isso vai ser combinado entre elas. Eu já fiz uma pesquisa, fiz o Google Forms. Gente, eu sou péssima nisso, estou aprendendo tudo aqui com a Mulheres para o Futuro, ChatGPT, né? Mas, por exemplo, isso aqui foi meu filho que fez, porque eu não sei fazer. Então, o que você falou? Então, porque eu não sei mexer. Eu falei, filho, fala para a mamãe. Faz para a mamãe, que a mamãe não sabe. Mas eu falei, eu vou dizer lá que foi você que fez. Tá gravado, pronto. E ele fez, e um fofo. Também o Google Forms foi ele que fez. E uma das perguntas era quais são os sentimentos mais que para você, né, como mãe. E eu mandei para as mães que eu sei que precisam muito dessa conversa entre elas, né? E ficou entre cansaço mental e físico, e aí, olha, a Samantha aí falando uma coisa muito importante, e culpa. Essas duas coisas apareceram muito alta, né? E eu falei, bom, então é o momento de fazer algo, de poder contribuir, né? Sem ônus nenhum, não estou pensando em nada disso, mas realmente ser um ganho para essas mães, né? Para elas poderem se conectar, né? Eu até trouxe o depoimento de uma mãe. Põe, por favor, porque a gente está com um tempo curto. Ela foi uma fofa, é uma mãe que veio. Eu não estou muito tempo atuando com o filho dela, o Valentim,
mas é uma mãe que veio muito magoada, muito cansada, desacreditando de fono, de psicólogo, de tudo, mas por situações que ela não teve o acolhimento, ela não foi acolhida, ela não foi percebida, né? E aí ela ficou de fazer esse depoimento aqui para vocês, me autorizou passar para vocês. Pequeno Valentim, de 5 anos, e eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Eu me divorciei do pai do Valentim quando ele tinha 5 meses, até então eu não tinha o conhecimento ainda de que ele era especial, e tudo foi acontecendo em um momento bem difícil, né, de separação, e eu acabei morando com os meus pais. Eu morava no Rio e hoje eu moro em São Paulo, e com a minha mudança meus pais também vieram por conta dele também, né, por todo esse apego e carinho. Eu vim para uma cidade que eu não conhecia ninguém e eles acabaram ficando. Então eu tenho, sim, uma rede de apoio, eu tenho os meus pais, porém os desafios permanecem. É a primeira vez que a nossa família tem contato com uma criança atípica, né? A gente não tem história. E eu tenho os pais mais velhos também, né? Então o trabalho aqui é não só vencer os desafios com o Valentim e com os avós do Valentim, né? E uma das dificuldades que eu percebo, realmente que mexe bastante comigo, é que eu não posso me desregular, porque quando eu me desregulo é um caos. Como por exemplo, um dia desses eu acordei cedo, eu estava muito cansada, eu trabalho fora também, e eu cheguei e dormi muito mal, muito cansada, e acordei bem mais cedo, e aí eu não me lembrei da hipersensibilidade auditiva dele, coloquei uma música no meu celular para tomar um banho, ele escutou. E foi um dia muito difícil, que já desregulou, aí foi para terapia, já foi para fono desregulada, depois foi para a escola desregulado. Então, assim, é muito difícil, porque eu me senti naquele momento que eu não tenho o direito de estar cansada, eu não tenho o direito de fazer algo específico, assim, todo o meu quarto, tudo meu, é no alto, porque ele tem uma curiosidade absurda. Então, assim, eu não tenho nada, assim, de objetos pessoais, maquiagem, bijuteria, nada à vista. Tudo meu tem que ficar muito escondido, muito no alto. Eu acabo percebendo que muitas vezes eu deixo de me cuidar, porque eu faço tudo muito correndo e as minhas coisas não podem ficar à minha disposição, sabe? E às vezes você chega em casa, você só quer tomar um banho e fica quieta, mas não, você chega, ele tem uma energia sem fim, sabe? Então às vezes você não consegue, você não tem pra dar nem pra você mesma. E aí você tem que dar, e você chega de mau humor, você não pode estar de mau humor porque ele sente, desregula. É muito difícil, mas ao mesmo tempo, a minha trajetória com o Valentim tem me feito perceber uma coisa muito importante. Quanto mais eu me conecto a ele, mais tudo se acalma. Nossa trajetória, assim, quando a gente percebeu, né, que o Valentim tinha questões, a gente teve tanto uma escola quanto uma rede terapêutica que não funcionaram, estavam dando o efeito contrário. Então foi tudo muito traumático até chegar onde a gente está hoje. Hoje a gente está cercada de profissionais maravilhosos, acolhedoras, que realmente me trazem muita paz, e uma escola também maravilhosa. Mas foram 5 anos de muito sofrimento, sabe? E hoje não. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é: não desistam, se ouçam a sua intuição, ouçam o seu coração. Não sigam qualquer terapia, qualquer diagnóstico. Se o seu coração está dizendo que pode ser diferente, se o olhar do seu filho ou da sua filha
está dizendo que pode ser diferente. Eles são especiais porque a conexão deles com a gente é maior. Por algum motivo, eles vieram pra gente, pra se conectar mais com a gente. E muitas vezes a minha conexão com meu filho, eu vejo que ele percebe tudo que está dentro de mim. E muitas vezes nós conseguimos andar com tratamento, ou com colocações, ou com aprendizados, porque ele percebeu que eu conectei com ele. Enquanto eu não me conectei com ele, nada dava certo. Então, o que eu sugiro para vocês? Tenham pessoas para conversar, tenham amigas para conversar. Eu tenho uma amiga que também é mãe. Apesar dos filhos serem comuns, é a pessoa que na hora que eu tenho vontade de chorar, é a pessoa que eu ligo, é a pessoa que eu compartilho. Nem sempre as pessoas que você mais ama estão preparadas para te ouvir. Não é que não façam por mal, mas é um mundo completamente diferente para todo mundo. E é especial para a gente, por algum motivo veio para a gente. E essas crianças precisam de muito apoio, de muito cuidado. E é cansativo sim, é difícil sim, mas vale a pena. Porque depois que a gente consegue alcançar essa conexão com eles, que só a gente tem, mas ninguém vai ter, é mágico. Aí sim a gente começa a ver que tudo pode seguir, que existe sim uma outra via. Então assim, se eu posso deixar algo para vocês, seria isso. Se ouçam seus filhos e ouçam com o coração, tá bom? Eu recebi esse vídeo ontem, já eram umas 10 e pouco, que ela falou, ai, Tâmara, eu vou fazer um vídeo. Do que eu falo? Eu falei, fala de você, da sua vida, da sua experiência, né? Não tem nada preparado, não tem um roteiro, né? E quando eu escutei e mandei para a Rê, já era bem tarde, eu fiquei muito emocionada, porque esse é o meu papel, é fazer essa conexão existir, né? É esse menino conseguir que essa mãe compreenda o que ele está falando, né? E ela também compreender quais são os sinais do meu filho, o que ele está querendo me dizer, né? Mas isso é pesado, é difícil você chegar até lá. Se você não tem instrução, se você não tem essa capacitação, então hoje eu vejo que o meu papel é fazer esse vínculo, é melhorar essa comunicação e principalmente capacitar a criança, porque vai estar ali comigo, eu vou ajudá-lo na linguagem, né? Ele vai falar, ele vai entender o que é alto, o que é baixo, o que é chato, o que é feio, quando falar, quando não falar, isso tudo ok, a gente vai formar frase, né? Mas essa conexão com a mãe vai além disso. A comunicação com a mãe é muito singular e a gente precisa valorizar isso, né? Eu como profissional falando, e como mãe, entender essas demandas e ouvir o que essa mãe está falando. Se conecte com alguém, converse com alguém, tem uma amiga, né? Tem uma rede de apoio. Ela não tem do pai dele, mas tem a mãe dela, tem o pai. E tem gente que não tem ninguém. Então, se a gente tiver pessoas que têm a mesma fala, que estão vivendo situações parecidas, próximas, a chance de você conseguir com que essas famílias melhorem, né? Com que tudo isso flua melhor, é perfeito, é o ideal, né? Gente, eu espero que eu tenha contribuído. É isso, tá? Muito obrigada.